ser ministrada por mim, Maria Isabel Luciana Pereira. E o assunto é cultura, subcultura, patrimônio cultural, identidade, sociologia e cultura brasileira. Na verdade, é uma aula que inclui várias e várias outras aulas, um conteúdo extenso, mas simples. Então, a gente simplificou o máximo que podia. Vai ser curtinho. Então, começando por cultura. O que é cultura? Cultura são os modos comuns e aprendidos de viver que são transmitidos pelos indivíduos e os grupos em sociedade. Ou seja, a cultura é a forma que uma população vive em determinado lugar. Então, ela é indissociável da realidade social. Ela está entranhada no que essa população passa. E é dinâmica. Ou seja, ela tanto muda de acordo com a geografia, de acordo com o local que esse grupo de indivíduos está, assim como muda com o tempo. Então, uma coisa que acontecia normalmente, décadas atrás, hoje já é considerado uma abominação, por exemplo. Mas e coisas que não aconteciam décadas atrás, hoje passam a acontecer. E assim vai, em todos os grupos sociais isso acontece. Em todos os países, em todas as divisões culturais que existem. E o comportamento dos indivíduos vai depender desse aprendizado cultural. Por isso que, para pessoas de culturas diferentes, os costumes de outros povos podem parecer muito estranhos, mas também isso inclui os próprios comportamentos dos indivíduos dentro da mesma cultura. Como exemplo, nós temos os papéis de homem e de mulher, que são, na verdade, papéis que foram tomados culturalmente e que hoje a gente vai levando como verdades. Mesmo assim, esses são padrões dinâmicos que vêm mudando bastante nas últimas décadas. Aí, partindo de cultura, já que é uma forma de costume, de vivência determinada de um povo, o que é que vai ser a aculturação? A aculturação ela é o conjunto de mudanças que acontece a partir do contato entre duas ou mais culturas. Isso é um problema, exatamente? Não necessariamente, não seria um problema entrar em contato com outras culturas, já que ela pode ser natural e essas duas culturas coexistem. Mas ela, em geral, como nós vemos na história, ela foi impositiva. E o que significa? Significa que havia uma sociedade que detinha o poder e essa sociedade dominava outras. E com essa dominação, ela destruía a cultura do dominado para incutir sua própria cultura. Então, na verdade, nós perdemos culturas com o passar do tempo, seja em nativos, seja nas tribos e etnias africanas, desde os tempos de Roma, antes disso, nos gregos, quando haviam guerras e os territórios eram tomados, a cultura daqueles povos era modificada também em prol da nação dominante. Só que o processo de aculturação ele é marcado, em geral, pela resistência daqueles que são submetidos. A gente inclui nisso a resistência dos povos africanos, por exemplo, que vieram para o Brasil, da religiosidade deles. Lembra que eles eram forçados a entrarem na religião católica e tudo mais? E eles resistiram, continuando a cultuar os seus próprios deuses, para manter essa coesão com as suas raízes. Aí essa aqui é uma fotinha bem emblemática que tinha, que era um nativo norte-americano, no início de um curso, né, que ele foi fazer na Europa, e ele depois, no fim desse curso. E é justamente uma imagem que simboliza como acontece esse processo. Afinal de contas, ele foi inserido numa cultura dominante e acabou perdendo os traços da cultura da qual ele vinha. Contracultura. O que é contracultura? Foi um movimento, não, muitos e muitos movimentos, movimentos libertários de contestação contra a cultura vigente, que tinha surgido em 1950, aproximadamente, nos Estados Unidos. E esse movimento estava ligado a manifestações artísticas e filosóficas. De novo, não. O que é que vocês lembram que aconteceu nessa época?
lembra que o século XX foi o século mais louco da história, por assim dizer, porque teve aquela Primeira Guerra, aí depois teve a Segunda Guerra, aí começa as revoluções dos países para serem independentes, começam marchas por direitos das pessoas. E quando acabou a Segunda Guerra, se vocês lembram bem, as mulheres eles tentaram colocar as mulheres para dentro de casa, né? Tinha toda essa questão de violência. Os negros estavam tentando sair do apartheid que tinha se iniciado, Revolução Cubana aqui em cima. Então, tudo isso não foi uma coincidência. Tudo isso foi o mundo inteiro dizendo: olha tudo isso pelo que a gente passou, olha todas essas brigas, olha todas essas guerras. Isso levou a gente a algum lugar? Vocês querem que a gente volte para como era antes? Não andar, é impossível voltar para a Organização Mundial que o mundo tinha antes de tudo isso acontecer. O jeito de mudar isso é nas revoltas e revoluções. Então, a contracultura, aqui na Legenda da Foto, ela foi um movimento de rebeldia e insatisfação de rompimento de padrões para contestar os comportamentos da cultura dominante. Entendeu? Então, na verdade, ele se fez por meio de quê? De marchas, de manifestações, de panfletos. Então, no geral, ele possui um caráter pacífico. E eles pregavam o modelo de vida livre. Como assim? Porque, na verdade, a cultura que existia dominante era muito restrita, era muito aprisionante, ele costumava se dizer. Então, não servia esse modelo, não servia mais. As pessoas que passaram por aquelas situações, elas não queriam mais ser presas a um ideal de sociedade que não existe, que elas viram que não existe, que não funciona. Então, temos aqui alguns exemplos nas fotos, né? Aquele, no meio que a gente lembra que a gente estava lá no meio da guerra do Vietnã, mas lá isso aí depois começou na década de 50, mas isso não foi um negócio de uma década só. Pegou da década de 50, foi até a década de 80, 90. Então, foi uma longa faixa de pessoas que participaram disso daí. Aí, faça amor, não faça guerra, acabem com a guerra no Vietnã, direitos para todos, a liberação das mulheres. Então, foi uma grande explosão de todas as pessoas que eram oprimidas de uma forma ou de outra. E aqui, o movimento musical. Então, a música, ela foi uma ferramenta muito importante nessa contestação do movimento libertário, né? A arte sempre é uma forma importante, uma ferramenta importante. Aí a gente vai ter figuras aqui como o Janis Joplin, que é esse daqui de cima à esquerda, e o Jimi Hendrix, que é esse do cantinho à direita, e o Bob Marley, o Jim Morrison, que eram muito conhecidos. E teve essa mescla e surgimento de novos gêneros musicais. No Brasil, isso aí a gente chamou de tropicalismo, mas tem outra aula sobre isso. Então, vou falar sobre isso hoje. Mas lembrando que teve esse grande movimento musical que culminou isso aqui. Olha isso aqui é o Woodstock. As pessoas falam, oh, meu Deus, o Woodstock, e as pessoas não entendem por quê. Por causa disso, olha a quantidade de pessoas, olha como isso movimentou um país inteiro. Então, assim, tinha gente de vários países, claro, que foi para esse show, então não foi uma simples festa, né? Isso queria dizer alguma coisa, isso representava, isso um símbolo dessa época, que juntou todas as pessoas muito diferentes, que estavam em prol de uma coisa, quebrar as barreiras da cultura vigente que eles viviam. E a maioria deles eram jovens e tudo mais. Já mostrando que as próximas gerações, a intenção, né, pelo menos, já seria diferente. Aí aqui no Brasil, claro que teve. Lembrando que por volta dessa época também teve o quê? Ditadura. Então, houveram marchas contra a ditadura, né? Aqui contra a censura pela cultura, porque a censura das músicas, de obras, de arte, afins, foi um ponto forte na ditadura brasileira. E aqui o movimento de libertação das mulheres, que também aconteceu no Brasil, não foi só nos Estados Unidos. E dessas coisas aí da contracultura, né, que foi um grande movimento mundial, ocorreu o quê? Que as pessoas entenderam que nas cidades, nas zonas urbanas, as pessoas estavam perdendo as características dos seus povos em prol da globalização. A globalização estava unindo o país, estava aproximando o continente, mas estava afastando as pessoas da cultura de onde elas vieram.
nessa época as pessoas propuseram uma coisa. Então a gente cria uma nova cultura. A gente vai criar uma subcultura dentro da cultura que a gente está inserido. E foi aí que começou a se originar o que? As subculturas urbanas, como elas eram chamadas. Que eram os beats, os rockers, os mods, skinheads, os hippies, que é o dessa foto, os punks, os góticos, os emos vieram depois, eu sei que vocês se lembram dele. Não sei vocês, mas muita gente passou chapinha no cabelo e colocou rímel no olho para tirar foto preto e branco no Orkut. E essa era uma tribo, uma subcultura que foi originada, teve as primeiras sementes nessa época de revolução, porque eles se propunham a fazer uma coisa diferente do que existia. E eram grupos, eram pessoas que pensavam parecido, que elas tinham as mesmas intenções de vida, né? Os hippies mesmo, eles se juntavam em comunidades, se iam viver todos juntos, né? Viver o que a natureza dá pra gente, enfim. Aí tem um ponto, uma característica dessas subculturas que chama translocalidade. A translocalidade é isso aqui, você não precisa estar no mesmo local para participar da mesma tribo. Então, vários países diferentes tinham hippies, vários países diferentes tinham punks, vários países diferentes tinham góticos, mas eles compartilhavam do mesmo princípio, porque já não era necessário estar no mesmo lugar para participar do mesmo grupo social. Agora, bastava ter os mesmos ideais. Isso parece muito aquela... Eu sei que parece muito a vanzinha do Scooby-Doo. Não parece? Eles eram tudo hippie. Aí aqui, bricolagem. Bricolagem foi uma coisa que eu descobri fazendo essa aula, que ele disse que é um termo que as pessoas da subcultura aqui usam para explicar a construção do simbolismo de uma cultura a partir dos elementos que pré-existem na cultura que eles já estão inseridos ou que são herdados de outra cultura. Isso foi muito utilizado no desenvolvimento dessas subculturas novas. Então, já que nós já temos cultura, a aculturação e as subculturas, agora nós vamos... Como é que a gente guarda e protege elas? São patrimônios históricos culturais. Aí o que é patrimônio histórico-cultural? É tudo que é produzido, seja material ou imaterial, pela cultura da sociedade que a gente está vendo, e que, devido à importância dessa produção para a sociedade, ela tem que ser preservada, porque ela representa a riqueza cultural, tanto para aquela comunidade e para o que aquela comunidade significa para o mundo, para todos os seres humanos. Então, aqui na esquerda, a gente vê a cidade de Jerusalém, que é o reduto para as três maiores religiões do mundo, religiões monoteístas. São os judeus, os católicos e os muçulmanos. Então, numa cidade só, a gente encontra os três principais pontos, né? Porque aqui tem a região da Via Sacra, né, de Jesus, aqui vai ter a mesquita do Domo de Ouro, e aqui o Muro das Lamentações. Já pensou se isso aqui é destruído? A grande perda que vai ser, que pode ser, para a humanidade inteira, entendeu? É por isso que é um patrimônio histórico. Isso aqui, à direita, é a redução jesuítica de São Miguel Arcanjo. Né? Lembra daqueles 7 povos das missões, que eles iam lá fazer as missões católicas para os índios e tal? Pronto. Isso aqui então, é um patrimônio histórico brasileiro. Fica no Rio Grande do Sul. E os tipos de patrimônio histórico, que são dois. São divididos em material e imaterial. O material é uma construção, uma coisa palpável, que você consegue ver, né, que está lá um monumento e que faz parte é um símbolo para essa determinada sociedade. E o imaterial, que pode ser dança, comida, música, que também simboliza algum tipo de vitória, algum tipo de resistência que marque a sociedade. Aí, como patrimônio histórico brasileiro, também a gente vai ter o frevo, que é patrimônio histórico mundial, que é do Brasil, e o Cristo Redentor, que equivale à Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, nos outros países, entendeu? Então, o patrimônio histórico é tudo aquilo que, se destruído, vai acarretar em grande perda histórica, cultural e social para aquela determinada população e para o mundo inteiro, a depender.
Quem é que protege esses patrimônios históricos no Brasil? O IPHAN. Que o IPHAN significa Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Aí que ele nasceu em 1937, por Getúlio Vargas, para que ele preservasse e reconhecesse a diversidade cultural brasileira. Mas só em 2000 que ele passou a registrar os patrimônios imateriais. Esse aqui é o símbolozinho dele e a foto dele. E agora, identidade cultural. O que é a identidade cultural? É todo o conjunto de elementos, todos os elementos que formam a cultura identitária de um povo. O que significa? É quando a gente vê uma coisa, bate o olho e diz, isso é de tal lugar, isso é do meu lugar, é uma coisa que pertence à minha cultura, é uma coisa que eu sinto que encaixa em mim, porque eu fui criada nessa cultura, porque é importante para mim. Eu me identifico com esse elemento cultural. A xilogravura, que é do Nordeste, as músicas de batuque, que é da África, pinturas em rena, que vem da Índia. Então você olha e diz, isso é de tal lugar. E as pessoas deste lugar se identificam com essas fontes, ou se identificam com esses elementos. Eles pertencem a alguém. E essa questão de você se identificar e dos elementos, eles vão mudando de acordo com o momento. Das peculiaridades culturais de cada povo, a depender se eles foram colonizados ou não, a depender se houve um projeto de preservação desses elementos ou não. E tem um grande problema, globalização, novamente. É uma coisa que se insere muito na cultura, porque é o que mais ameaça as culturas individuais hoje em dia, né? Porque isso aqui não faz sentido nos Estados Unidos, isso aqui não faz sentido em outros lugares, né? Só faz sentido para quem é do lugar. Então, tem o seu mérito cultural para as pessoas da comunidade que eles têm, mas para o mundo, talvez não tenha tanta relevância. Então, na verdade, por vezes tem, né, coisas pequenas, nem sempre patrimônios, que tem sentido para nós. Rapadura, por exemplo, não é um patrimônio histórico, mas não é uma coisa que a gente se identifica quando vê. Enfim, isso se perde. Isso se perde, a gente vê na música também, que foi dados que eles puxaram, que as pessoas têm cada vez ouvido mais músicas estrangeiras em vez de músicas brasileiras, por exemplo. Então a gente está deixando perder pouco a pouco as nossas raízes culturais devido à globalização. Aí a identidade cultural tem a religiosidade, as artes plásticas, e a música e a culinária. Sabia que, eu vou dizer aqui não, sabia que o acarajé, ele é patrimônio nacional? Na verdade, não o acarajé em si, o ofício das baianas do acarajé, ele é reconhecido como patrimônio nacional do Brasil. Ou seja, é uma coisa que aparentemente não tem nada, mas é tão importante para aquela comunidade que representa importância para o país inteiro. Aí faz parte da identidade cultural. Você bate o olho e diz Bahia, por causa disso. Então, agora, já que a gente já viu todos esses termos em comunidades, cada comunidade, a gente vai ver agora sociologia da cultura. Tá. O que é que a sociologia da cultura ela explica? Ela diz assim, que as sociedades distintas, como elas têm realidades distintas, elas vão originar culturas distintas. Então, elas vão ter diferentes formas de ver o mundo e orientar essa atividade social, por forma de deuses, forma das roupas, forma dos rituais. Só que aconteceu uma coisa muito importante no século XIX. Vocês lembram do neocolonialismo? Pois é. O neocolonialismo, ele se aproveitou das teorias de Darwin sobre a evolução e adaptação das espécies. E aí eles inventaram uma coisa que chamava darwinismo social. O que é que o darwinismo social pregava? Ele dizia assim, que a gente vai ter, né, os selvagens, e que os tais selvagens que moram nas tribos, eles vão progredindo passo a passo na sua construção de civilização até que eles consigam chegar na gente, homem branco.
Aí o que é que eles faziam preso? Eles usaram a eugenia, usaram medidas faciais que diziam que os negros e os asiáticos eles tinham feições muito próximas ao macaco. Então, obviamente, se eles são próximos ao macaco, eles são menos desenvolvidos, eles são menos civilizados. Eles diziam, olha como eles se vestem, eles mal têm roupas, eles se organizam em tribos, onde está o sistema monetário deles. Então, eles usaram a própria cultura como base para diminuir a cultura de todos os outros povos. Foi tanto, era uma propaganda assim, tão forte disso, que as pessoas passaram a ver o colonialismo, né, a invasão desses outros países, como uma coisa boa. Por quê? Porque se os brancos invadissem esses países, eles iam levar civilização, a modernização desses países. Olha, finalmente, esses bárbaros e selvagens iam virar alguém. Olha que coisa, né? Fantástica. Aí, aqui na legenda, ele bota assim, o fardo do homem branco. O fardo do homem branco encarregar aqui os africanos, olha, Cuba aqui no meio, os nativos norte-americanos. Aqui a Europa, né? A Europa carregando a Índia, a China, aqui os países do Oriente Médio, o Egito. E se vocês prestarem atenção nessas pedras, tem o quê? Superstição, que eram as coisas que eles acreditavam que os povos inferiores acreditavam, né? Era superstição, brutalidade, ignorância, opressão, barbárie, escravidão. Eles diziam que ia acabar com a escravidão dos povos que viviam lá, sendo que eles que escravizavam a galera que eles invadiam. Olha, coisa, enfim. Canibalismo. Aí aqui, ó, eles carregando, nossa, muito difícil isso, entendeu? Força guerreiros, até aqui, ó, civilização lá em cima. Olha que coisa louca, enfim. Mas aí, passados os tempos, e no fim do século XX, já por volta de 1900 e tanto, lembrando que o século XX foi um dia desse, né, gente? Agora, já no século XX, 1900 e pouco, teve a queda do darwinismo social. Porque disseram, por favor, pessoas, não tem relação as características físicas das pessoas com as suas formas culturais. Entendeu? Não tem sentido você dizer isso. Por quê? Porque uma pessoa, um brasileiro que é criado no Japão, desde pequenininho, ele vai se comportar como? Ele vai evoluir? Ele vai evoluir? Não, ele vai ser criado de acordo com a cultura do lugar que ele está. Isso não tem nada a ver com a proposta física ou com a evolução do ser, né, desse indivíduo. Então, a diversidade das culturas que existe vai corresponder à variedade da história que os seres humanos passaram. No Brasil, tem um negócio que chama miscigenação. Aí, peraí. Só que teve um porém, né? Tem vários porém dentro dessa miscigenação brasileira que eu vou explicar no próximo slide. Teve essa miscigenação. Tem várias culturas no Brasil. Tem a cultura dos brancos que vieram colonizar, tem a cultura dos negros que foram escravizados, tem a cultura dos indígenas que já moravam aqui e que também foram escravizados. Tem a cultura dos asiáticos, orientais, japoneses, chineses que moram aqui no Brasil. Tem tanta gente morando no Brasil que, na verdade, nós temos os alemães, né? Tem todo aquele povo. É tanta gente, mas tanta gente, que a cultura é muito rica. Porque eles trouxeram um pedacinho de casa com eles. É impossível não fazer isso. Mesmo por mais que mude, sempre fica aquele resquício que se entranhou e agora é parte da nossa cultura de todo mundo. Então, a forte miscigenação brasileira, ela também nos deu uma vasta possibilidade cultural. Foi tanto que houve no sincretismo religioso, né? A gente criou uma religião brasileira. É tão forte essa questão da junção cultural brasileira que a gente criou uma religião do Brasil, chamada Umbanda, que muita gente conhece, mas talvez pouca gente soubesse que ela nasceu aqui no Brasil, e ela mistura os elementos do candomblé e do kardecismo. Mas é uma religião brasileira. Isso aqui, preconceito cultural no Brasil e
isso aqui, eu não sei como é que vai cair nas provas desse Enem, né? Porque o Enem depende muito do governo e tal. Mas isso aqui é uma pergunta sempre muito boa para utilizar em redação e afins. Preconceito cultural do Brasil. Ele é um reflexo das desigualdades sociais. Lembra que eu falei daquela miscigenação? A miscigenação não foi feita de uma forma legal, não foi feita de uma forma gentil. A gente nasceu de um produto de estupros, gente. Das mulheres indígenas, das mulheres negras, da escravidão das crianças dessas mulheres. Então, na verdade, a miscigenação pacífica é uma falácia no Brasil. É ser muito superficial você dizer que foi uma coisa pacífica, a forma com que o sangue se misturou, né? As etnias se misturaram. Não foi. É tanto que essas desigualdades sociais, elas permanecem até hoje. Os tempos que os escravos passaram pela abolição, e daí que eles passaram pela abolição? Eles não conquistaram direito nenhum. Não, ele não foi dado direito nenhum a eles, na verdade, né? Ele não foi oferecida nenhuma alternativa para eles. Aconteceu que ficou a mesma coisa, as desigualdades que permaneceram. E isso significa o quê? Que mesmo que a cultura brasileira seja rica, seja vasta e ampla, ela virou um símbolo de status para elites. As elites que elas dizem que isso é cultura. Não, acho que isso não é cultura. E elas relegam o que elas dizem que não é cultura para o limbo cultural. É uma cultura inferior. É uma coisa que a gente não deveria consumir, né? Seria a escolha da cultura brasileira. Isso existe. Vamos começar daqui. Não, daqui também. O que é isso? Isso aqui é uma roda de samba. O samba, ele nasceu na favela. Na verdade, ele nasceu há faz tempo com os negros escravizados, né? Que eles tinham batuque, que chamava. Só que ele ocorreu o processo da abolição e eles foram morar na favela. Né? Só que o samba, assim como a capoeira, né, que eram expressões africanas, ele foi proibido. Foram expressões assim associadas à vadiagem, ao crime. E isso parece com o quê? Né? Ele passou muito tempo proibido, a polícia era permitida abater, a prender e acabar com as rodas de samba, correto? Até a viola, por muito tempo, foi mal visto, um instrumento mal visto, porque era um instrumento de malandro, né? Viola e pandeiro, instrumento de bandido, por assim dizer. E daí o que é que a gente vê hoje em dia? Mudou, permitindo o samba. Aí olha no canto esquerdo, queriam proibir o funk, classificar o funk como crime. Ora, se não é uma repetição histórica de exatamente o que aconteceu décadas atrás, no início do século passado, aconteceu a mesma coisa. Então, na verdade, a gente não evoluiu isso tudo, não. Né? Se a gente está repetindo o que a gente fez antes. Daí, não gosto da música. Tá, mas relegar a crime? Por quê? Certo? Aí aqui no canto direito, proibição do futebol feminino. Eu olhei a data dessa notícia, foi em 1941. Isso daqui. Faz, pessoas, faz 80 anos. Tem gente viva com 80 anos. Correto? E foi proibido o futebol feminino. Não é uma questão cultural o futebol no Brasil, mas foi proibido para as mulheres. E não só o futebol feminino, na verdade. Todos aqueles esportes que não condizessem, enfim, com as características femininas das mulheres. Então, o halterofilismo foi proibido, o beisebol foi proibido. Todo tipo de luta foi proibida. Mas por que eles fizeram isso? Porque dizia que o futebol feminino ele atrapalhava certas características das mulheres e fazia com que o parto fosse difícil. Assim, eu não entendo que tipo de características que fazem o parto ser difícil possam ser essas. Honestamente, eu faço medicina e não faço nem ideia de que tipo de características eles possam ter colocado. Mas, enfim, fizeram, né? Só que tem uma coisa muito importante.
tanto com funk, tanto com samba, tanto com futebol feminino, quanto com capoeira, essas quatro coisinhas assim, culturais que foram proibidas, elas têm uma coisa em comum. Todas essas expressões culturais eram expressões que foram realizadas por pessoas que eram inferiorizadas no status social. O futebol das mulheres e outros esportes praticados pelas mulheres. Funk, samba, capoeira, praticados por pessoas negras. Em geral, né, que chama baile de favela, né, que o povo diz. E quantas vezes vocês não já viram em comentários de fotos, como ia ser bom se a polícia chegasse atirando nesses lugares? Quantas vezes isso não aconteceu, né? Isso aí é um legado, isso é um legado das desigualdades sociais do Brasil que não acabaram, correto? Então isso é uma coisa que a gente tem que observar. Isso aqui é mais recente, hein? Não é de história, mas é de sociologia. O que está acontecendo? Eu acho que vocês devem ter acompanhado essa derrubada de monumentos que está acontecendo no mundo. Então, o que é que eles estão fazendo? Né? E isso divide muito as opiniões. O que é que realmente eles estão fazendo? Eles estão derrubando os estereótipos, né, das pessoas que são retratadas? Ou eles estão fazendo um apagamento histórico? Né? Será que eles estão contribuindo com alguma coisa fazendo isso? Bom, alguns dizem que não. Alguns dizem que eles estão destruindo e que as pessoas vão simplesmente esquecer as coisas ruins que aconteceram, né? E vão repetir tudo de novo. E outras pessoas dizem assim, tá vendo essas pessoas? Eles dizem assim, essas pessoas que estão em status, em praças públicas, essas pessoas que têm nome em avenida, essas pessoas que têm nome em escola, a maioria desses, geralmente homens, a maioria desses homens, a maioria dessas pessoas, elas fizeram coisas terríveis para os povos que eram dominados. Churchill, ele venceu lá pela questão da guerra, mas na Índia ele matou aproximadamente 10 milhões de pessoas de fome, isso dos que foram contabilizados em Bangladesh. E não era necessário ele ter feito isso, porque vários outros países eles se comprometeram a ajudar essas pessoas que estavam morrendo de fome. Churchill disse, não aceitaremos ajuda. Morreram propositadamente, porque a comida que a Índia produzia era dada aos soldados britânicos na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele é um herói que destruiu o povo. Então, na verdade, os bandeirantes também, eles tiveram sua participação na entrada, né, na colonização do Brasil, na descoberta do Brasil e tudo mais, mas no caminho teve captura de indígenas, escravização desses indígenas, os estupros, os genocídios, entendeu? Então, na verdade, o que eles estão questionando são essas pessoas que a gente quer homenagear, essa história que a gente quer preservar. Vale a pena manter homenagens a pessoas que, por mais que tenham feito um papel histórico importante, mas a custo de quê? E a custo de quem elas fizeram isso, né? Em prol de quem elas queriam favorecer, entende? Então, na verdade, eles estão dizendo isso que isso é retratação histórica. Se eles mataram tantos, por que eles são homenageados hoje? Qual é o sentido disso? Correto? É tanto que eles tomam como exemplo a casa de Hitler na Áustria, que tem lá, né, a casa dele. Só que a casa dele foi transformada em uma delegacia. Não é um grande monumento, tem uma plaquinha na frente dizendo que era lá e foi transformada numa delegacia. Ou vai ser transformada, não sei se eles já completaram o processo ou se eles já estão em processo ainda. Então, assim, são as escolhas que a gente faz, né? As escolhas de como a gente se lembra das pessoas. Eles se questionam por que em vez dessas pessoas a gente não coloca outras. Pessoas que lutaram pela liberdade, pessoas que lutaram em defesa dos pobres, em defesa dos doentes, sabe? Esse tipo de gente. Então, para reclamar, né,
para fazer a sua voz ser ouvida, eles começaram a derrubar. Tem um estátua de Cristóvão Colombo, eu não lembro qual foi, mas que foi derrubado, outros vários estátuas que foram decapitados, outros que foram pichados. Então, é isso, eles estão tentando retomar nas próprias mãos uma reconstrução da história, de como a gente conta a história. Isso é uma coisa boa? Pode ser que sim, mas tem gente que diz que pode ser que não. Que esses símbolos eles são importantes para ficar na nossa memória. Bom, isso aí fica a critério de como você quiser utilizar. Então, é uma história abrangente que você quiser utilizar. Bom, acho que a aula termina aqui. Agora eu vou voltar aqui para vocês. Então, pessoas, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma